14, versículo 17. Eu tenho aprendido que, às vezes, pequenas passagens, elas dizem mais do que grandes passagens. E a gente pega em um versículo, existe tanta riqueza, tanta coisa dentro daquelas poucas palavras. E a passagem de hoje é isso, é um versículo só. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Também algo que toda a igreja já está cansada de ouvir. Parece que depois de João 3,16 é o versículo que a igreja mais conhece de cor, né? E dentro disso, o apóstolo Paulo diz o que é sobre o reino de Deus, o que ele não é, sobre o que ele é. E em 3 palavras, ele diz o que é o reino de Deus, o que representa o reino de Deus, e ele indica um único agente capaz. Então ele coloca como o agente capaz, o Espírito Santo, e ele indica que o reino de Deus não é comida e bebida, e que ele é justiça, paz e alegria. Tentando entender um pouco sobre esses 3 elementos que compõem o reino de Deus, você começa a observar, enquanto você medita, que esses 3 elementos, eles caminham junto. E eles não podem viver separados. Eu não posso ter alegria se eu não tiver justiça e paz. Eu não posso ter paz se eu não tiver justiça e alegria. E, acima de tudo, eu não posso ter justiça se eu não tiver Deus. Um Deus justo, fiel, digno, que é o único agente capaz de trazer justiça para as nossas vidas. Nessa mensagem de hoje, eu vou dar o título de Alegria em Cristo. Então, dentro desses elementos, eu destaco a alegria. Para a gente entender melhor, muitas vezes a gente está falando sobre o reino de Deus, e o Novo Testamento traz muito essa palavra, o reino de Deus, o reino dos céus, e na tradução, a partir do grego, se fala Basileia, e Basileia, isso é o reino, é um reino. E às vezes a gente fica meio perdido, porque em algumas passagens Deus fala, Jesus vira para o jovem rico e diz assim: se você quiser herdar o reino dos céus, você precisa, vai lá, volta, vende tudo, primeiro cumpre os mandamentos, aí ele fala que cumpre, depois você fala assim, então você quer ser perfeito? Volta lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ele está falando, logo depois, o jovem rico, sem ousadia nenhuma, ele volta, não aceita o desafio, sai com a cabeça baixa, e Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí você começa a falar, mas isso é o quê? É a salvação? Será que o reino dos céus é aquele preparado para nós depois que Jesus voltar pela segunda vinda? E eu começo a entender que o reino dos céus, ele já foi derramado. Existe um reino, e esse reino messiânico, esse reino dos céus, o reino de Deus, que é citado no Novo Testamento, é um reino messiânico. É um reino preparado a partir de alguém que veio ao mundo cumprir uma missão e cumpriu até o final.
E o próprio reino que nos é preparado para toda a humanidade, mas apenas aqueles que herdarão são aqueles que são dignos da promessa, que cumprem aquilo que Deus tem. O próprio reino, ele só foi criado da forma que ele foi criado a partir da promessa que foi cumprida em Jesus Cristo. É o reino messiânico. Nós podemos entender isso de forma que Deus hoje vive numa outra dimensão atemporal, e nós vivemos num planeta que tem tempo, que gira em torno de si mesmo, em que coisas ocorrem, em que a autoridade encontra-se dividida. E naquele reino onde Deus vive hoje, nenhum mal adentra. Nenhum mal pode chegar lá onde Deus está, porque é impossível, porque lá há autoridade absoluta. A partir do momento que Jesus vem ao mundo, e Jesus cumpre a promessa de Deus, como o Messias esperado, ele diz: hoje vos é chegado o reino dos céus. O que ele quer dizer com isso? A partir desse momento, o reino que estava lá, ele invade a terra. E Jesus, na sua oração, quando ele ensina a gente a orar o Pai Nosso, ele diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então esse reino hoje, ele existe no meio de nós. Eu, entendendo dessa forma agora, eu coloco para vocês então, até de questões didáticas, vamos entender que o reino de Deus aqui na terra hoje é um reino relativo, não em poder, mas um reino circunstancial. Algo que nos remete a um reino absoluto que vai ser lá. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, quando ele está falando do amor, ele fala: hoje nós vemos em parte, mas chegará um dia que nós veremos por completo, porque vai ser liberada uma bênção além daquela que foi liberada sobre nós. O mesmo apóstolo Paulo fala que nós temos carne, que esse corpo é uma prisão, e que essa prisão um dia vai deixar de existir, e que o pecado que existe nessa carne, ele vai deixar de existir também nas nossas vidas, vai deixar de nos dominar. Queria colocar para vocês uma diferença aqui, porque a gente às vezes fala em alegria e fala em felicidade, e felicidade e alegria não são a mesma coisa. Vocês entendem isso? Muitas vezes eu desejo, nos desejos de aniversário, né? Você escreve alguma mensagem ou liga para a pessoa e você fala com ela: poxa, tudo de bom, quero que você seja muito alegre, muita alegria e muita felicidade. E felicidade. Vocês compreendem que existe um termo difere do outro? A alegria é um sentimento. É um sentimento que ele nos invade em determinado momento, mediante algo que ocorre dentro de nós. Algo que nos move a ter esse sentimento. A felicidade, por outro lado, é um estado. O estado de feliz é um estado que perdura. É um estado de uma pessoa que atinge essa condição de felicidade. Eu posso ter uma pessoa que é feliz e não vive um momento de alegria. E eu posso ter uma pessoa vivendo um momento de alegria, mas que não é feliz. Vocês estão me acompanhando? Esse aspecto é importante porque a importância que a gente vai dar aqui é sobre a alegria. Porque, voltando, recapitulando, o reino dos céus, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E por que nós estamos trazendo esse tema aqui?
Porque existe muita gente triste. Existe muita gente triste. E existe muita gente triste, pasmem, na igreja. Por quê? Por quê? Porque a regra não é essa. A promessa não é essa. Mas hoje nós temos sido cada vez mais invadidos por uma tristeza, alguns pensamentos que nos tiram a alegria de viver. Os momentos de alegria, eles estão cada vez mais escassos em nossas vidas. E nós precisamos dessa alegria, desses momentos, para termos a felicidade. A maioria das pessoas, ela baseia a alegria em termos circunstanciais. Elas vinculam a sua alegria a momentos, não a pessoas. Em determinado documentário, eu não lembro o nome agora para citar, mas ele falava sobre felicidade, e a gente via esses momentos de alegria. E a conclusão do documentário, ela trazia o seguinte, trazia que a vida, a alegria, a felicidade, eles não são baseados em coisas que se adquirem com dinheiro, mas eles são baseados em relacionamentos, eles são baseados em atividades que se tem entre uma pessoa e outra, numa convivência. Paulo cita em Filipenses 4, de 11 a 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira. E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, aqui, ele coloca o contentamento à parte das circunstâncias, porque ele pode viver uma vida pobre, ele pode viver uma vida rica, contudo, ele não é uma pessoa infeliz, porque a alegria dele não está baseada nas circunstâncias. Vocês conseguem acompanhar isso e entender a profundidade disso no nosso meio? É difícil a gente falar aqui, às vezes, sobre dar uma risada, porque a gente, às vezes, está sério, e muitas vezes eu vejo até pessoas dentro da igreja tratando das coisas com tanta preocupação, com tanto zelo, e às vezes, muitas vezes, essas coisas tiram a paz e a alegria das pessoas, enquanto que o verdadeiro caminho para a alegria e para a paz e para a justiça, como eu falei no início, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é uma religião, Jesus Cristo não é algo que se pode simplesmente ensinar, porque muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem aquilo que está escrito, não conseguem alcançar, assim como diz a profecia de Isaías, porque têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem. Aí se cumpre a profecia de Isaías em Jesus, porque as pessoas que o receberam não o reconheceram. E hoje em dia, muitas das pessoas que o recebem através dos santos não o reconhecem. Então, a gente pode falar sobre esse aspecto no meio das pessoas não crentes. Eu tenho uma pessoa, eu vou para o mundo, e as pessoas dizem, sabido aí pelo mundo, que a gente chega nos países e é legal, caramba, Romário já está velho já, né? Mas eu acho que até hoje eles falam, você é brasileiro e chega lá, o casal ali viajou há pouco tempo, deve ter... de onde vocês são? Brasil, Ronaldo também já não tem nem condição de jogar nem
nem futebol na esquina. Mas as pessoas vinculam e é engraçado como que as pessoas vêm até nós e elas vêm desprendidas, elas enxergam o povo brasileiro como um povo alegre, como um povo que, naquele momento ali, vai trazer uma certa alegria para eles também, por causa da nossa forma de viver. Só que eu tenho visto que o nosso meio, no Brasil, ele tem perdido essa alegria. Existem muitas coisas ocorrendo no nosso meio que tem tirado a alegria. E a principal delas, para mim, é que o povo deixou de acreditar em Jesus. O povo tem buscado cada vez mais coisas que estão à parte de Jesus, que cada vez distanciam mais eles da verdadeira felicidade e alegria. E a gente, hoje, é inevitável a gente falar sobre as circunstâncias que vêm nos envolvendo no município de Niterói, no estado do Rio, o estado do Rio quebrado. O município de Niterói parece que tem sofrido muito também por causa da segurança, porque a segurança é estadual e o bandidismo tem aumentado. E cada vez mais a gente vive essas circunstâncias e eu creio que essas circunstâncias são geradas a partir do pecado e a partir de uma igreja que se calou durante muito tempo. Contudo, a situação não é uma situação desesperadora para aqueles que são herdeiros da promessa. Por que nós não podemos deixar essa alegria? Porque essa alegria é a nossa fonte de vida. Não existe nada que possa substituir a fonte que nos traz alegria. E eu coloco isso hoje aqui para a igreja com muito carinho, na esperança de que todas as mazelas, as nossas mazelas, como igreja, elas sejam destruídas aqui hoje. Porque não existe circunstância que pode coordenar e liderar a nossa vida. A nossa vida deve ser liderada através daquilo que é esperança verdadeira, através de um relacionamento com Jesus Cristo. Nós estamos hoje vivendo esse momento, mas a gente, se vocês observarem, e a gente vive muito no nosso mundinho, e a gente vive assim dentro de Niterói, a gente nem conhece direito como é que está vivendo o Rio, mas a gente vê as notícias no Rio, e a gente espera que, de repente, mudando para o interior, que vai ser diferente. Aí você chega no interior, alguém já me disse essa semana, poxa, no interior está ruim também, tá? Tem bandido em tudo quanto é lugar lá. Os crimes que não ocorriam nas cidades pequenas do interior do Rio também estão acontecendo. Aí você fala o seguinte, caramba, cara, eu vou sair de Niterói, eu vou sair do Rio, eu não vou ficar nem no estado do Rio, eu vou para o sul, porque sul tá bom. Aí você chega lá, as mazelas são outras, e você continua triste, porque as circunstâncias aqui dominam a tua vida. Se você for olhar ampliando a visão, alcançando alguma coisa mais no nível do globo terrestre, você vai ver que tem países hoje vivendo uma perseguição cristã. E Paulo, quando escreve Filipenses, o que eu acabei de ler aqui, ele escreve que essas coisas todas, enquanto ele estava sendo perseguido, aliás, enquanto ele estava preso por perseguição. E ele fala, para mim tanto faz, se eu tiver dinheiro, se eu não tiver dinheiro, se eu tiver comida, se eu estiver passando fome, em todas as coisas eu glorifico ao meu Deus, e nisso eu sou alegre, e nisso eu sou feliz, porque a fonte da minha alegria não está nas coisas, não está no dinheiro, não está nas circunstâncias. Porque falar de coisas e dinheiro já está muito comum, né?
mas existem circunstâncias. E as circunstâncias tiram o nosso ânimo, porque a gente se envolve, e é o trabalho que tira o nosso ânimo, é uma notícia de violência que tira o nosso ânimo, é um problema com um vizinho que tira o nosso ânimo, é um problema na igreja que tira o nosso ânimo, e daqui a pouco você chega na igreja e você não consegue nem mais louvar a Deus. Sabe por quê? Porque você abre a Bíblia assim e você fala assim, caramba, eu tenho que resolver o meu problema. Quem já se viu fazendo isso? Eu tenho que resolver o meu problema. Deus, me dá uma palavra aqui, pelo amor de Deus. Aí vem aqui e lê a Bíblia. Você não entende nada do que está escrito, porque aquilo ali não é a solução do seu problema ainda. Aí você fala, Deus, não foi dessa. Aí bota no outro aqui, lê a Bíblia de novo. Aí você vê, cara, isso aqui de repente se encaixa. Mas a Bíblia não se lê assim. Porque a fonte da sua alegria não está na solução do seu problema. A gente tem testemunhos de pessoas que buscaram isso, pessoas que às vezes não tinham filhos, e o dia que pararam de se preocupar com isso foi a hora que eles passaram a ser felizes. E a hora que eles passaram a ser felizes foi a hora que eles tiveram filhos. Eu acho muito engraçado quando a pessoa, baseada nesses alvos, né, nessas metas, ela começa a fazer os planos da vida dela, né? Então, eu estou falando isso porque eu vou citar os exemplos todos eles eu já participei. E você começa a sua carreira profissional, e você começa a estudar, e você fala assim, cara, eu vou passar numa prova, eu vou mandar um currículo para aquela empresa que era o meu sonho, eu sempre sonhei em trabalhar naquela empresa, e eu mando meu currículo, eu falo assim, lá eu vou ser feliz, lá vai dar tudo certo, vai ser muito legal, lá as pessoas são alto nível. E aí você alcança isso, você passa no concurso, você manda o currículo, é chamado para entrevista, alcança lá o seu cargo tão almejado, e chega lá, não alcança a felicidade, não consegue atingir, você daqui a pouco começa a ver tudo que tem lá dentro, os problemas todos, e você começa a ficar triste, cada vez mais triste, chora, e daqui a pouco você pede para sair da empresa porque aquilo ali não te satisfez. Algumas pessoas acham que a solução da vida delas está no casamento. As mulheres, normalmente, elas começam a ficar jovens, né, e elas começam a sonhar com um príncipe encantado. Não que eles não existam, eles existem. Eles existem. Só que vocês, muitas vezes, procuram da maneira errada. Porque o que você pensa está longe daquilo que Deus pensa. Então, para você encontrar o príncipe encantado, você procure pensar como Deus pensa, e você vai encontrar o príncipe encantado verdadeiro, porque tem o falso também. O falso é que traz infelicidade, e o verdadeiro é o que traz felicidade. E essas pessoas, elas traçam planos, eu vou casar com um homem assim, assim, assado, eu vou ter um filho assim, vou ter um filho, outro, uma filha, e quando você vai ver, aquela família foi construída. E quando aquela família foi construída, você que está de fora, você olha para aquela casa e você não vê nenhum resquício de paz. Aquela família é uma doideira só. É o marido xingando a esposa, é a esposa jogando sapato no marido, é os filhos que só dão muito mais apurrinhação do que gozo, de felicidade. É porque eu estou tentando trocar as palavras para não ficar repetindo sempre, mas os filhos, às vezes, eles dão muito mais trabalho, apurrinhação, do que alegria para aquela casa. E você não sabe por que aquela casa não existe paz. E eu tenho trabalhando com casais, eu tenho entendido uma coisa: se cada um dos cônjuges eles buscarem a Deus e tiverem um relacionamento próximo a Deus, é impossível que aquele casamento não seja um casamento de bênção. É impossível que aquela casa não seja uma casa de paz.
Por isso, quando a gente volta sobre a classificação do que é o reino de Deus ele tem que estar na nossa casa. Ele começa, aliás, na nossa casa. Antes de vir para a igreja, a nossa casa já é abençoada. Porque a gente já vem para cá quente, como diz o pastor. E a gente, muitas vezes, não reconhece esse caminho. E esse caminho, é o único caminho que existe na nossa vida. Aí fora tem gente buscando a alegria em bebedeiras, em orgias, em samba, carnaval. Eu já aprendi uma coisa. Às vezes a pessoa pergunta sobre um outro amigo meu, ou alguém que eu conheço, por exemplo. Poxa, como é que está fulano? Aí eu respondo, pô, cara, eu acho que está mal. Mas você encontrou com ele, ele falou com você? Eu falei, não, já tem um tempinho que eu não falo com ele. Mas eu sei da vida dele porque algumas pessoas que me contaram que ele está fazendo isso, que ele está fazendo aquilo, que está acontecendo isso e isso na vida dele, assim, coisas de atitudes que essa pessoa está tomando. E eu já chego à minha própria conclusão, porque eu sou detentor da verdade. E eu sei que acontecendo algumas coisas dentro da vida da pessoa, a pessoa está fora da promessa. E estando fora da promessa, ele não tem como atingir aquilo que Deus preparou para ele. E não atingindo o que Deus preparou para ele, ele, consequentemente, está infeliz, está mal. Eu cheguei a alguma conclusão sobre essas questões da promessa, lendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia e tudo que é futuro, Deus estabelecendo para o futuro, eu vejo uma regrinha que eu mesmo criei na minha cabeça. Se tem alguma condição, é promessa. Se não tem alguma condição, é profecia. Sabe por quê? Todas as coisas têm ocorrido no mundo. E algumas coisas a gente já sabe onde vão dar. Tudo culmina preparando para a volta de Jesus. E algumas coisas vão ocorrer antes da volta de Jesus. Quando Deus fala em Apocalipse que vai acontecer isso, isso, aquilo, eu sei que isso é uma profecia. Contudo, quando Ele fala com uma condição em relação a nós, isso é uma promessa. Quer ver um exemplo? Por que nós seríamos felizes, crentes? Em Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele está falando aqui sobre vida em abundância, não está? Agora, isso é para todos? Vou ler de novo. Mas que os que esperam no Senhor, é uma condição de fé, né? É uma condição de fé que nos leva a um relacionamento. Enquanto todas essas coisas têm acontecido, e a gente falou da igreja perseguida, a gente fala assim, caramba, eu vou me mudar para o interior do Rio, eu vou me mudar para o sul, tem muita gente que fala assim, cara, eu vou sair do país, eu vou para outro estado. E outro país, né? Vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, eu tenho oportunidade de ir, lá vai ser melhor, e chega lá, você continua infeliz. E quando eu estava pensando isso, me lembrei de uma missionária que ficou muito famosa por causa de uma atitude muito ousada que ela teve em determinado momento. Essa missionária, ela, para mim, é o jovem rico que aceitou o desafio de Jesus. Heidi Baker, eu acho que muita gente já ouviu falar nessa missionária, e ela é filha de pais ricos nos Estados Unidos. Com 18 anos ela foi chamada para ser missionária,
e Deus falou que ela ia ser missionária na Europa, na Ásia e na África. E ela foi trilhando esse caminho, passou pela Europa, concluiu, inclusive, enquanto estava em missões lá, o seu doutorado, foi para a Ásia, concluiu o trabalho, e em determinado momento Deus fala: acabou o seu tempo aqui, você vai para a África agora. E ela falou assim: então vou vender tudo que eu tenho aqui para chegar lá na África. E Deus vira e construir outra coisa. Aí Deus vira para ela e fala o seguinte: você vai deixar tudo que eu te dei aí e você vai para a África, e lá eu vou te dar tudo de novo. E ela sai, e Deus fala que ela vai para o país, na época, hoje não, parece que não, mas na época um dos países mais pobres, ou o mais pobre, que era Moçambique. Ela não falava português, nada, e ela entra com um atravessador em Moçambique, e Moçambique era uma das nações mais violentas do mundo, estourando bomba, guerra civil, perseguição, e tudo do pior acontecia lá. E lá ela construiu um ministério que tem mudado a realidade do país. Por isso que eu digo que hoje não é o país mais pobre da África. Enquanto a gente está aqui como igreja em Niterói, e a gente fala assim: eu quero sair, isso aí está demais para mim, porque essas circunstâncias estão tirando o meu ânimo, essas circunstâncias estão tirando a minha felicidade, a minha alegria de viver, eu estou preso. Mas os que confiam no Senhor, eles herdarão muito mais do que aquilo que está nas nossas mentes, e muito mais do que o diabo pode tomar da gente. Eu tive uma ocorrência, né? Vou falar como ocorrência, que são tantas, mas eu estava passando na sexta-feira, estava saindo, nem lembro para onde que a gente estava indo, mas eu estava saindo assim na estrada, né? E já quase chegando no Largo da Batalha. De repente um cavalo sai da calçada, e eu acho que ele se atiçou com outro cavalo ali, ele sai correndo para o meio da calçada, e eu não atropelei ele não, ele me atropelou. E ele passou, eu estava bem devagarzinho, eu freiei, tadinha, a Vivian tomou um susto danado, porque o cavalo bateu no retrovisor e quebrou o vidro dela, e amassou o retrovisor. Quando eu freiei o carro, o cavalo, ele rolou por cima do meu capô e caiu na frente do carro. E a gente ficou assim, um susto tremendo, as crianças começaram a chorar, tadinhas. E o cavalo caiu e ele saiu mancando e foi embora. E a gente, muitas vezes nessa hora, a gente até amaldiçoa Deus, né? Deus, eu contribuo com o teu trabalho, eu tenho dado o meu dízimo fielmente, por que o Senhor me fez ter esse prejuízo aí? As circunstâncias não importam, porque aquele que tirou também não importa, porque se Deus tirou de Jó e deu 2 vezes mais, 3 vezes mais, sei lá, Ele pode dar para qualquer um, e se não der também não importa, porque o que interessa é a gente olhar para Deus e enxergar Ele. E o que eu mais quero é falar assim: antes eu ouvia falar de Ti, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Aleluia. Eu tinha algo até um pouco diferente para falar com a igreja. Deus vai mostrando e vai falando. O que eu mais quero falar com a igreja hoje é que existem coisas ainda que podem tirar essa vida de vocês. A realidade que nos cerca não pode tirar essa vida. Se vocês estão prestando atenção nessas realidades, se vocês estão vivendo em função dessas realidades, vão mudar isso agora. Eu poderia falar, porque quando a gente fala de crentes e fica muito triste
ou até assim paradoxal a gente falar que existem crentes tristes. Como pode existir crentes tristes? Mas como eu falei das promessas, existem promessas e existem condições sobre as promessas. Se você não atende às condições da promessa, você não consegue herdar a promessa, porque é como se você não acreditasse na promessa. Ou você fala, essa promessa, você só lê a parte fora da condição. Essa promessa é muito legal, eu sou crente e eu sou herdeiro dela. Mas você não dá atenção na condição que tem da promessa. Existem algumas coisas, e eu classifiquei 3 delas, que elas são inimigas da nossa alegria. A nossa alegria é algo poderoso em nossas vidas. Nós podemos dizer que se a gente não alcança essa alegria, a gente está sujeito a um monte de doenças, a gente está sujeito à depressão, a gente está sujeito à síndrome do pânico, a gente está sujeito a câncer, porque muitas vezes a gente está focado mais na circunstância do que no próprio Deus, que é dono de toda a circunstância, que é quem controla toda a circunstância, quem é apto e poderoso para nos salvar e nos livrar de qualquer mal que possa vir sobre as nossas vidas. A primeira delas é a apostasia. Em determinado momento, nós, como crentes, a gente acaba apostatando da fé. A gente começa a dar atenção a notícias de jornais que trazem coisas horríveis sobre o que um pastor X ou pastor Y fez com a igreja, e como é que está roubando, como é que está enganando. E a primeira forma que você vê quando você chega aqui e que te alcança é que uma pessoa fala alguma coisa aqui da frente e você não acredita. E com isso, a tua fé acaba sendo influenciada para acreditar no próprio Deus, porque muitas vezes o que se fala aqui na frente é a verdade, e a mentira te atrapalhou quanto a isso. Eu tenho trabalhado com os pré-adolescentes, eu trabalhei com os homens antes, na Esforce, e hoje eu tenho trabalhado com os pré-adolescentes. E eu garanto, se eu for trabalhar com os infantis lá, vai ser mais fácil ainda, porque tem sido mais fácil trabalhar algumas coisas. Porque a gente perde a inocência. Eu não estou fazendo apologia à inocência, não, tá? Porque Deus mesmo diz para a gente não ser inocente, que a gente tem que julgar e tem que ser justo. Mas eu acho que essa carga que tem vindo sobre as nossas vidas tem tirado, tem roubado a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é invisível. E a gente só consegue se relacionar com alguém invisível através da fé. E se a nossa fé é roubada através da apostasia, o nosso relacionamento com Deus morre. E se o nosso relacionamento com Deus morre, todas as coisas boas que podem nos salvar da infelicidade morrem. E a gente vai ficar como os ímpios, buscando a alegria em coisas efêmeras. Quem já fez uma compra no shopping, saiu cheio de sacola e feliz, alegre? Um monte de gente, né? Você às vezes sai, caramba, fiz uma compra boa, né? Vou me vestir com essa roupa, vou ficar lindo. Se eu botar essa outra aqui, eu vou ficar bilindo. Aí você chega em casa, experimenta aquelas roupas, mostra para o marido, que eu estou falando das mulheres, lógico, né? Aí mostra para o marido, tá, olha, amor, como é que eu estou linda. Só que aquela roupa, em uma semana, ela já está velha, não sei porquê. Ela já está antiga. Amor, estou precisando de roupas. Desculpa, saiu. A gente está aqui na intimidade, né? Fora o vídeo que está filmando ali, mas a gente está praticamente na intimidade. Muito legal isso. É bom, igreja pequena por causa disso. E
essas coisas, se não trouxesse alegria, mesmo que efêmera, isso não ia enganar ninguém, gente. A droga não ia enganar ninguém. As festas, essas baladas, não iam enganar ninguém. Só que o cara está totalmente enganado ali. E ele está buscando a alegria, a felicidade, porque qualquer ser humano ele busca alegria e felicidade. E ele espera um dia encontrar isso. Se ele não encontra dentro da igreja, porque muitas vezes a igreja, ele não entendeu o propósito da igreja, ou a verdade que existe por trás da igreja, e ele não conheceu Jesus, porque é só assim que a gente consegue alcançar alguma coisa dentro da igreja, ele vai buscar fora. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não encontrei na igreja cristã, mas eu encontrei no budismo. O budismo prega só coisas boas. Abre parênteses, eu vi um documentário em que os mestres budistas lá, eles iam para uma caverna e faziam um exercício de espiritualidade, e eles invocavam os demônios. E muitos desses mestres budistas lá no Tibete, eles morriam por conta disso. Tão forte que era a experiência demoníaca na vida deles. Fecha parênteses. E aí a pessoa fala assim, não, yoga, não, porque eu cultuo os pensamentos bons, e em determinado momento o pensamento bom traz coisas boas. Jesus disse o que para a mulher samaritana? Você pode me dar dessa água, mas quem bebe dessa água volta a ter sede. Mas eu tenho uma água, a água viva, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. É disso que eu estou falando. O segundo elemento que rouba a nossa alegria, o pecado. Nós falamos da apostasia, que tira a nossa fé e, por consequência, o nosso relacionamento com Deus. E o pecado. Pastor amigo meu disse que a pessoa, quando se converte, ela continua a pecar, mas ela nunca mais peca tranquilo. Toda vez que ela peca, aquilo ali é alguma coisa que incomoda, de certa forma, ela. E aqueles que pecam sem sentir nada, provavelmente eles nunca conheceram Jesus, nunca se converteram. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala sobre um novo nascimento. E para explicar para Nicodemos, de uma forma simples, ele fala assim, o nascido de carne é carne. Você não entende essas coisas? O nascido de carne é carne, o nascido do Espírito é Espírito. Se você quer ver as coisas espirituais, só nascendo do Espírito. Porque enquanto você for nascido da carne, você só vai ver as coisas carnais. A partir do momento que a gente nasce espiritualmente, existe um caminho a ser trilhado. O pecado afasta a gente de Deus. Mas o pecado, muitas vezes, ele coabita com o homem mesmo tendo se convertido e nascido de novo. Existe uma progressão de santidade, um caminho de santidade, melhor dizendo. Quando a pessoa se converte, ela inicia nesse caminho. E o orgulho começa a se transformar em humildade. E a palavra começa a lavar. E a pessoa começa a mudar. E eu cito muito para a minha classe lá, o exemplo do Rodolfo Abrantes, aquele que era da Raimundos, daquele grupo, e ele se converteu, e ele, no testemunho dele, ele diz que ele se converteu, que ele estava lá e, de repente, Deus libertou ele da maconha, ele fumando uma maconha. Ou seja, ele já era convertido. Mas ele se libertou da maconha fumando maconha. Ele falou, cara, eu não tenho mais onde comprar maconha aqui perto, não conheço ninguém aqui. E, cara, esse é meu último baseado, como é que eu vou fazer? E, de repente, ele fala, cara, esse é meu último baseado.
cara, por que eu vou fumar isso? Isso é meu último baseado, não quero mais saber disso não. E o Espírito Santo começou a falar com ele, e ele abandonou aquilo ali e nunca mais fumou maconha. Para quem já usou drogas, e sabe que às vezes um vício é difícil de ser liberado, você vê que isso só pode ser a ação do Espírito Santo. E nós acreditamos que não é a lei que impede, que tira o pecado do homem. Existem duas coisas que caminham juntos, hoje, após Jesus Cristo: a graça e a verdade. Essas duas coisas, elas precisam caminhar juntos. Verdade, tudo que Deus fala que é verdade, o próprio Jesus, ele diz, eu sou a verdade. E a gente olha para Jesus e a gente fala assim, cara, eu quero Jesus, porque Jesus é verdade. Tudo que ele diz, tudo que ele faz, tudo que ele movimenta em mim é verdade. E existe a graça. A graça é o favor imerecido. Ninguém aqui, por mais que faça, pode merecer bênçãos de Deus. Mas, pela graça, o teu pecado já está perdoado. Antes de você se arrepender, Deus já está disposto a te perdoar daquele pecado. Sabe como? Qual é a figura disso? Que eu costumo dizer que é uma imagem maravilhosa. O filho pródigo, eu já vou falar até mais um pouco sobre ele. O filho pródigo sai de casa, vai para uma terra distante, gasta o dinheiro do seu pai com todas as coisas, mulheres, orgias, bebedeiras, com coisas vãs, e ele volta. Quando ele volta, como é que está o pai dele lá? Ainda corre em direção dele. Basta um movimento nosso, que o nosso pai já nos perdoou, já está. Ele já quer nos perdoar, ele já quer, meu filho, volta para mim, volta para mim. E ele volta, pai, pequei contra ti. E não sou merecedor de nada que o Senhor pode me dar. E o pai faz o quê? Assa um cordeiro, dá uma festa. E em outra passagem diz que quando uma pessoa se converte, há festa no céu. Mas o pecado luta contra a nossa fé. O pecado é um elemento que destrói a nossa alegria, porque nos afasta de Deus. Em outro exemplo, Davi, após pecar, adulterar com Batseba, matar Urias, ele escreve o Salmo 51. E se você for ler no Salmo 51, o Salmo 51 é um salmo de tristeza de alguém que pecou. O bom de Davi é isso, né? Porque Davi era uma pessoa que se arrependia, que se derramava na presença de Deus, que reconhecia. Quando Natan chega e conta aquela história para ele, ele fala, aquele que roubou a ovelhinha, daquele que só tinha um só, que tinha um monte, era um fazendeiro que tinha um rebanho enorme, foi lá roubar a ovelhinha. Mata esse cara, Davi diz para Natan, vamos matar esse cara. Aí Natan vira e fala assim, é o Senhor, esse é o Senhor. Urias só tinha uma ovelhinha e você tinha várias e você foi lá roubar o dele. E naquele mesmo momento, não houve arrogância em Davi. Davi se humilha e fala, eu sou merecedor de morte. E no Salmo 51 ele escreve o seguinte, restitui-me a alegria da salvação, Deus. Em Isaías 59, 2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, e eu completo em suas petições. O pecado, ele afasta a gente de Deus.
Como eu citei a questão do filho pródigo, eu citei o filho que pecou porque é muito claro que ele saiu e foi embora, eu vou citar o filho que ficou. Ele estava lá junto com o pai, continuava trabalhando na igreja, continuava cuidando da igreja, das coisas. Quando ele chega de longe, ele vê que tem uma festa lá, ele está voltando da onde? Está voltando do trabalho. É o cara que merece. É o cara que, em tese, ele merece. A graça não está sendo contemplada aí, mas ele não merece também. E a atitude dele, quando ele recebe o irmão, é uma atitude de gente infeliz. Porque a graça e a verdade, elas precisam estar juntas. A verdade sem a graça é legalismo. E a graça sem a verdade é libertinagem. O terceiro elemento e último é a ansiedade. A ansiedade. Em probabilidades, quem é da área de matemática aí, se a gente for contar em probabilidade, quais as possibilidades ou realmente quando ocorre, que a gente também não pode pensar estatisticamente quando a gente se trata do reino de Deus, porque Deus tem as promessas e nós somos herdeiros das promessas. Mas se você for ver uma pessoa que tem ansiedade, se você for ver na vida dela e analisar detalhadamente, você vai ver que aquilo que ela tem medo, porque a ansiedade acaba sendo baseada no medo, aquilo em que ela se baseia para ter medo, nunca ocorreu na vida dela. E muitas vezes nunca ocorrerá. Mas ela tem o medo de que aquilo ocorra, e aquilo se torna uma ansiedade. E a nossa vida acaba sendo cercada e dirigida por ansiedades. Em Mateus 6, 25, Jesus fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Isso a gente repete o tempo todo, mas a gente continua ansioso. E se você for ver isso aqui, ele fala de comida e bebida aqui, não fala? A gente está ansioso porque é por causa de comida e bebida. E se você voltar lá em Romanos, você vai ler o quê? Que o reino de Deus não é o quê? Comida e bebida. Então, encerrando, eu não sei como convencer alguém a ser alegre. Vocês sabem como convencer alguém a ser alegre? Eu posso falar isso tudo e a pessoa continuar triste. Mas em determinado momento da minha caminhada, quanto mais eu me aproximo de Deus e tenho conhecido a Deus, eu tenho entendido que não cabe a mim convencer ninguém de nada. Não cabe a mim libertar ninguém de nada. Tem um amigo meu que ele até fala assim: a palavra na igreja é para isso, é para liberar sobre as pessoas um entendimento que é vindo do Espírito Santo para elas. Mas mesmo assim, essa pessoa, ela sabe que ela não é capaz de nada por si só, que existe um link que precisa ser feito aí entre a própria pessoa e o Espírito de Deus. E esse link não é um link assim que se faz em um momento único. Porque a caminhada de nós crentes é uma caminhada que ela é duradoura. É uma caminhada que ela tem que se solidificar, assim como a rocha
aqueles que estão em Cristo são como casas firmadas na rocha. Para você construir os alicerces na rocha, é porque algo tem que durar. Quanto mais você se aprofunda e coloca a estaca mais enfiada lá, mais firme aquela casa vai ficar. Porque a rocha é Cristo. E quanto mais a gente estiver linkado com Deus, com Cristo, mais firmes nós seremos. E eu garanto para você, eu falo porque é a promessa de Deus sobre todas essas coisas, e eu falo mais porque eu tenho experimentado isso. Eu já vivi ansiedade, já vivi momentos de não ter contentamento com nada, porque eu buscava alegria e realizações em outras coisas, mesmo dentro da igreja. Cada vez que a bolsa caía, eu ficava triste, a minha vida acabava, porque o meu dinheiro perdia não sei quanto lá. Cada vez que o setor imobiliário mexia e a gente perdia dinheiro ou tinha um problema, cara, minha vida acabava. Por que eu não fiz isso? Por que eu não pensei naquilo? Por que está acontecendo isso comigo? Cara, isso não faz a menor diferença na minha vida hoje. Se eu tiver que largar tudo, começar uma vida do zero, a minha vida não é minha. Eu hoje estava lendo, estava ouvindo aquele louvor, Abba, eu pertenço a ti, teus pensamentos me definem. São os pensamentos dele que me definem, os valores dele que me definem. Eu ia citar outra coisa aqui. Eu aprendi alguma coisa relativamente recente, que é dar risada. Eu entrava na igreja, eu fui numa igreja uma vez, e eu sentei do lado de um jovenzinho, e eu achei super esquisito, que no meio do louvor ele falava, começava a rir. Não é uma risada feia assim, não, é uma risada mais engraçada. Eu assumo, essa risada ficou muito extravagante. Mas ele dava uma risada maneira, assim, de quem estava feliz mesmo, regozijando, tendo gozo no Senhor. E, cara, eu confesso a vocês que na hora que eu vi isso, eu fui muito preconceituoso, muito. Eu olhei para ele e falei assim, cara, esse cara só pode ser maluco. Cara, o cara tá rindo do nada ali. E um tempo depois, sei lá, um ano depois, eu me peguei fazendo isso, no meio do louvor. E até hoje eu faço isso, porque a gente fecha o olho quando vê Jesus e quando começa a idealizar as belezas de Cristo, do Evangelho de Jesus, a gente, cara, não tem como não dar risada, não tem como soltar um sorriso. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer. Todos aqui querem felicidade, não busquem coisas vazias. Busquem no único que pode trazer alegria verdadeira. É um poder essa alegria traz poder para a nossa vida, poder de curar doenças, poder de passar por cima de problemas. Vocês pensam que vão pisar a cabeça de serpentes e escorpiões, vocês estão pensando só em demônio. O demônio está tentando tirar a vida da gente, está tentando tirar a alegria, o ânimo da gente, e a gente vai pisar em cima desses demônios, vai pisar em cima da cabeça dessas serpentes e escorpiões. Não porque eu tenha poder, mas eu adoro e obedeço aquele que me dá poder. E é esse que pode tudo. Quando eu falei de um reino absoluto, um reino relativo, eu disse, não é menos poder, porque o poder que existe lá existe aqui também. Só que é circunstancial. Muitas vezes a gente não tem atingido tudo que Deus tem exigido através das promessas, para nos conferir as promessas. Todas as condições das promessas, a gente precisa buscar essas condições para atingir tudo que Deus prometeu através do reino dele. Amém, igreja? Vou convidar vocês
num ato de fé. Todo mundo que tem passado assim tristeza nessas circunstâncias, que tem visto assim, cara, não tem saída, tá difícil demais, eu tô com um problema que tá me tirando o ânimo, eu tô com depressão, não tem saída da minha vida, vem aqui na frente, a gente vai orar e a gente vai orar junto aqui e vai chamar o Espírito Santo para que Ele faça essa obra. Eu não tenho capacidade de fazer essa obra, mas o Espírito Santo tem. E o Espírito Santo quer isso, senão Ele não traria essa mensagem aqui hoje, nessa noite. Podem vir, tá?